A igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo 5. Eu vou ler dos versículos de 1 a 5 inicialmente, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino, e as mulheres e concubinas do reino, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do reino. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Até aqui, meus irmãos, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós possamos entender Tuas maravilhosas verdades. Nos abençoa nesta noite. Nos dá mais uma vez entendimento e concentração diante de verdades tão preciosas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, eu ainda não havia compartilhado com vocês a divisão do livro de Daniel. Peço até perdão aos irmãos, geralmente a gente faz isso no início ali, na introdução. Pois bem, como que Daniel é dividido? Daniel é dividido em duas partes. E entre nós, pastores, nós costumamos dizer que é uma parte fácil e uma parte difícil. A parte fácil está ali entre os capítulos de 1 a 6, que é uma parte mais narrativa e histórica até. Então, essa parte ela vai até a Cova dos Leões. Ela vai de Nabucodonosor até o primeiro rei da Pérsia que invade a Babilônia, chamado Dario. E aí depois nós dizemos que vem a parte difícil, que é a partir do capítulo 7 até o final, que Daniel ali, ele vai nos mostrar visões apocalípticas, visões do fim do cativeiro, profecias ali relacionadas ao fim do cativeiro e também relacionadas ao fim de tudo, digamos assim. Por isso que Daniel está no rol ali dos livros proféticos, ele não está no rol dos livros históricos, porque apesar de ter muita história no livro de Daniel, tem mais profecia do que história. Na própria parte narrativa, nós temos muitas profecias. Lembrem das estátuas, né? Aqui também nós vamos ter outra profecia. Então é assim. Mas na primeira parte de Daniel, capítulos de 1 a 6, temos uma subdivisão. Capítulos de 1 a 4 é o 1.1 de Daniel, digamos assim. E os capítulos 5 e 6, eles são 1.2. E o que é que consiste a primeira parte de Daniel? É focada em Nabucodonosor, certo? Então, Nabucodonosor está nos 4 primeiros capítulos. Nem Daniel está em todos os capítulos iniciais do livro dele. Por exemplo, ele não está no capítulo 3, mas Nabucodonosor está. Então, é focado aqui até chegar, como a gente viu no capítulo passado, na sua conversão. E aí,
A Babilônia pós Nabucodonosor, que são os capítulos 5 e 6. No 5, Belsazar, como nós lemos aqui, e no 6 já o reinado da Pérsia com Dario. Eu gosto muito de como o livro ele faz uma comparação com os eternos decretos de Deus e o ser do próprio Deus como sendo um ser eterno, infinito, em comparação com os líderes que nós vemos aqui. Todos esses líderes aqui são passageiros, né? Nós dizemos que todos esses líderes Daniel enterrou. Daniel enterrou Nabucodonosor, Belsazar, Dario. Né? Ele só quem enterra ele é Ciro, digamos assim, quando já tem lá a libertação do cativeiro. E Daniel vai conviver com todos esses reinos babilônicos e persas, e eles não vão ficar vivos, né? E Daniel vai com cada um deles ali. O próprio Daniel, ele não consegue, digamos assim, viver o suficiente para contemplar todas as profecias que ele mesmo vai receber do Senhor. Ele não fica vivo. Eram profecias apocalípticas. E também entender algumas delas. Nós vamos ver que essas profecias, para Daniel, elas ficam pela metade. Daniel, ele quer saber mais e a ele não é revelado. Nós vamos ver isso também. Que para nós que temos a Bíblia completa, já temos uma noção maior do que o próprio Daniel que recebe a profecia ali e escreve um livro. Então, as profecias vão além da compreensão do próprio profeta, do próprio autor do livro. E agora, voltando aqui para o nosso capítulo, embora o texto, no versículo 2, esteja dizendo que Belsazar era filho de Nabucodonosor, essa era uma forma de chamar o seu sucessor, digamos assim. Porque ele não era filho direto de Nabucodonosor. Porque é meio estranho, porque na narrativa toda vai ficar, você era filho dele, o seu pai fazia isso, o seu pai. Mas Nabucodonosor não era pai de Belsazar. O descendente direto que assume o trono da Babilônia depois de Nabucodonosor é um homem chamado Evil-Merodach. E ele vai ser assassinado pelo cunhado 2 meses depois de ficar 2 anos depois de ficar no governo. O nome do cunhado dele, eu coloquei aqui, é um homem chamado... Eita, nem botei. Niriglissar. Era o cunhado dele. E depois do reinado... E tudo isso com Daniel. Depois do reinado de Niriglissar, quem assume é o seu filho Marduk, que só fica 1 mês, que vai ser deposto pela nobreza, e depois aí quem vai assumir é um homem chamado Nebonido, que é pai de Belsazar. Quem está governando aqui a Babilônia não é Belsazar, é Nebonido. Só que Nebonido está em guerra, e na ocasião aqui do capítulo 5 de Daniel, o príncipe regente aqui, e seria o futuro, o herdeiro, né, do trono, é esse homem chamado Belsazar. Eu falo isso só para a gente entender o contexto. Entre o capítulo 4 e o capítulo 5, nós temos um hiato de 30 anos na vida de Daniel. Parece que Nabucodonosor morre e quem assume é o seu filho direto e já começa. Não. Temos aí 30 anos de vários reis, de golpes na Babilônia, até chegar nesse homem aqui chamado Belsazar, o último rei da Babilônia. Nós vamos ver isso nesse capítulo mesmo. Ele é o último rei da Babilônia. Belsazar, ele não era parente direto de Nabucodonosor, é um golpe, né, que vai acontecer. Na verdade, acontece 2 golpes antes de Belsazar. E na Bíblia, e principalmente nos costumes dos povos antigos, nós tínhamos essa ideia de você chamar, né, a pessoa de filho do seu antecessor. Então a pessoa... o exemplo mais comum que a gente tem é Jesus ser chamado de filho de Davi.
Ele mesmo se chama de filho de Davi. Mas Davi não é o seu pai, obviamente, não é o seu pai direto. Davi, ele estava ali, né? O significado ali é que Jesus é um parente distante de Davi, da mesma linhagem. Nós mesmos somos chamados de filhos de Abraão. E nós não somos filhos nem sanguíneos aqui de Abraão. Nós somos filhos de Abraão no contexto espiritual. Mas percebam isso, embora o texto ele queira nos mostrar essa proximidade com Nabucodonosor e Belsazar, ele é o seu pai, o texto ele quer mais mostrar uma distância entre eles do que uma proximidade. Na verdade, a única proximidade é essa, porque eles são muito diferentes na sua forma de reinar. Eles são muito diferentes como pessoas. Eles são muito diferentes no contexto de caráter até. E o texto também vai ressaltar, ele quer destacar isso. Apesar de ser muito orgulhoso, né, como a gente viu nos capítulos anteriores, Nabucodonosor, provavelmente, né, se a gente fosse ver num contexto mais político, ele iria facilmente conquistar o coração dos conservadores. Por quê? Porque ele era um rei muito carismático, não que os de esquerda não sejam, eles são também, até mais, muitas vezes, mas ele era um rei voltado muito para o empreendedorismo. Ele financiava pessoas que queriam empreender, e era homem de grandes construções, realizações, obras, conquistas e feitos. E era um homem de guerra, era um homem de dominação. Então, se Nabucodonosor se elegesse, né, se candidatasse, provavelmente ele ia atrair a camada mais conservadora. E Belsazar, não. A Bíblia faz questão de mostrar que Belsazar era uma pessoa bastante... a visão que nós temos, principalmente desse capítulo, é que ele era um grande fanfarrão. Era um rei que... E ele estava aqui, ele não estava nem oficial ainda. Então, a única coisa que ele queria mesmo era se divertir, usando o reinado para se divertir. O próprio cenário aqui do capítulo 5 é uma festa. Ele está numa festa que ele faz algo que nós vamos ver terrível. Não era a época da Babilônia estar em festa, não era a época de um governante estar pensando em fazer uma festa particular para ele, porque o império aqui, o Império Persa estava na porta deles, estava quase dominando eles. O seu pai estava em guerra, então não era época, não era cenário propício para ele pensar em festa. E aí, o que é que nós temos? Nós temos ele pegando os utensílios do templo. Essa é a acusação aqui grave do capítulo. Nabucodonosor pegou os utensílios do templo e levou para os utensílios do templo do seu Deus. É a primeira informação que a gente tem em Daniel 1. E aqui o que é que ele faz? Ele lembra desses utensílios e ele usa aqui, ele pede os utensílios para serem os descartáveis dessa sua festa particular aqui. Todos os utensílios sagrados do templo, é isso que Belsazar ele faz. No contexto de uma cultura pagã, isso poderia soar engraçado, isso poderia soar ousado. Muitas pessoas poderiam até chamar ele de imaturo. Olha, Belsazar foi imaturo, ou Belsazar é engraçado. Olha o que é que ele fez com os utensílios que os judeus consideram sagrados. Que coisa hilária. Muitas pessoas elas acham que é engraçado se fantasiar de Jesus, né, o que eles acham que é Jesus, ir para uma parada gay e ficar imitando Jesus crucificado na parada gay. Muitos acham isso engraçado, muitos acham isso hilário, mas nós sabemos que isso é uma afronta e nós sabemos que isso é uma abominação e que isso só faz levantar a ira de Deus. O que a cultura acha ousado, irreverente, engraçado, nós sabemos que é uma grande afronta você queimar crucifixo, você fantasiar, ir lá e menosprezar a imagem de Cristo. E percebam, o que Nabucodonosor faz no capítulo 1 já é algo afrontoso. Já é algo bastante afrontoso. Ele pega e coloca no templo do seu Deus pagão. Mas veja, todo imperador que dominava qualquer reino fazia isso. Todo imperador. Se você parar para pensar,
Quando eu pego os utensílios de um Deus e coloco na casa do meu Deus, eu estou dizendo assim, olha, eu dominei esse lugar e o meu Deus é mais poderoso que esse. Todo imperador que se preze fazia isso. Era uma tática de dominação. Quando você vê lá Homero falando sobre Troia, não é? E existe muita dúvida se Troia existiu ou não, mas a primeira coisa que os gregos fazem quando invadem Troia é degolar Atenas, que era a deusa protetora dos troianos, para humilhar, para dizer, olha, ela não tem poder de proteger nada. Olha aí, a gente degolando a estátua dela. Mas era uma grande contradição, porque tinha muitos gregos que invadiram Troia que adoravam Atenas. Mas o que Belsazar faz aqui, ele é muito pior. Era algo pesado até para os pagãos. Até os pagãos eles podem se impressionar aqui, não. Agora você pegar os utensílios de um templo e você usar para uma festa pagã, mas nós sabemos que é muito mais grave, isso é zombar do Deus de Israel. Se revoltar contra Deus é pecado. Você não vir para um culto é pecado. Você dizer que não acredita em Deus é pecado. Mas você se fantasiar de Jesus e ir para uma parada gay e ficar imitando Jesus fantasiado lá é uma revolta muito maior. É uma revolta muito mais afrontosa, é uma revolta muito mais explícita. E Daniel está frisando isso no versículo 4, ele está dizendo assim, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E aí vai acontecer uma coisa que muda completamente o foco aqui, né? E vai ser o foco da narrativa. Acontece por causa desse ato aqui de Belsazar, mas agora algo miraculoso acontece. Nós acabamos de ler no versículo 5. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. A primeira coisa que nós temos que entender e agora a grande curiosidade é o que estava nessa parede, né? O que é que foi escrito nessa parede. O ápice desse capítulo é Daniel aqui revelando ali o que foi que aconteceu. E isso não é uma visão de Belsazar. Não é um sonho que ele teve ou uma visão de Daniel. Não, aconteceu de fato. Imagina você numa festa, surge uma mão flutuante e ela começa a escrever na parede no meio da festa. Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o texto ele faz questão de mostrar que foi um fato. Ele vai dizer que primeiro aconteceu, para no final do 5 dizer, o rei via os dedos que estavam escrevendo. Olha, aconteceu e o rei também viu, assim como todos da festa, uma mão que começou a surgir e escrever na parede da festa. Então não foi um sonho como no capítulo 2. A estátua lá que Nabucodonosor sonhou foi um sonho. A árvore derrubada lá que Nabucodonosor foi um sonho. Não aconteceu de verdade. Agora aqui aconteceu. Aqui não foi visão, aqui foi um fato concreto. E agora é o que estava ali. O que é que o dono da festa tem a ver com isso? O que é que aquele ato dos utensílios do templo tem a ver com essa mão? E agora, o reinado de Belsazar, ele encontrou, né, a ira do Senhor. É isso que essa mão vai nos revelar. Qual é a reação do rei diante disso? Versículo 6. Então o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbados. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia, aquele que lê o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isso, o rei Belsazar ficou muito preocupado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. Ele ficou pálido com a descrição que estava na parede, ele ficou nervoso.
A Bíblia fala que ele tremeu tanto que os seus 2 joelhos bateram uns nos outros. Parece até um desenho animado, né? É aquele medo exagerado de um desenho animado. Parece até uma comédia. Você tremer tanto que um joelho vai bater no outro. O texto aqui, literal, ele vai dizer assim: os nós das suas articulações ficaram soltos. Então, há quem entenda que essa expressão é assim: ele perdeu o controle das suas funções corporais a ponto de fazer xixi nas calças, quando ele viu o que estava escrito na parede, embora sem entender, aquele milagre ali o deixou muito, muito perplexo. Quando ele viu a mão escrevendo na parede, e o que é que ele faz? Ele vai convocar os sábios da Babilônia. Do mesmo jeito dos sonhos. Veja, Daniel, ele faz questão de mostrar o quanto esses sábios, eles não sabiam coisa nenhuma. É a terceira vez que eles são chamados, e é a terceira vez que eles não revelam nada para nenhum rei. Aconteceu 2 vezes com Nabucodonosor, e agora, em 5 capítulos, 3 vezes, esses sábios não servem praticamente para nada, porque eles não conseguem revelar. Eles não tentam nem tentar traduzir, nem nada. O que está escrito ali. É a incompetência dos sábios. O que é que todo mundo fica? Todo mundo fica perplexo. É o que o versículo 9 vai dizer. Com isso, o rei Belsazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. Então, o texto ele quer dizer o seguinte: olha, Nabucodonosor também ficou perturbado com os sonhos que ele teve, mas ele em nenhum momento fez xixi nas calças. Ele em nenhum momento bambeou os pés. Esse rei é fraco, esse rei é medroso. Esse rei é diferente de Nabucodonosor. E ele vai mostrando mais diferenças, porque é um reino também que não tem muita autoridade. Veja o versículo 10. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias do seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam um espírito de excelente conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e soluções de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Outro indício de que esse rei é fraco. A mãe dele, a rainha mãe aqui, digamos assim, ela chega e entra nos aposentos dele, nesse banquete ali, ouvindo os gritos de medo dele e dos homens importantes. E diz assim: olha, você tem que resolver isso. Primeiro que ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado, sem ser solicitado. Ela entra e ela ainda diz o que o rei tem que fazer. Isso não acontecia, nem com mulher, nem com homem. Ninguém poderia falar com o rei sem ser chamado e sem ser anunciado. Esté levou um capítulo inteiro para pensar em falar com o seu marido lá, Xerxes, e com muito medo de ser decapitada, porque Xerxes, por muito menos, já tinha feito coisa muito pior. E sendo esposa dele. A gente viu naquele contexto lá. Ela passa o capítulo 5 todinho se preparando só para dar uma sugestão ao rei. Essa mulher entra com os 2 pés na porta e já diz: olha, você não conhece as pessoas que trabalhavam para o seu pai? Trabalhava para Nabucodonosor. Chame Daniel, que ele você não sabe a história não. Ainda exorta o rei. Não tem nenhum receio. O tom dessa mulher é um tom exortativo. Você deveria saber, rei, a quem você deveria recorrer. Então, mais uma vez, aqui temos uma outra diferença entre Nabucodonosor
e entre Belsazar. E ela diz, o seu pai sabia exatamente o que fazer. E ele faz exatamente o que ela manda. Ele manda chamar Daniel. E aqui, mais uma vez, a gente vê um contraste, porque a relação que ele tem com Daniel é uma relação, e a relação, o que Daniel acha dele, é muito diferente do que ele achava de Nabucodonosor. Daniel respeitava muito mais Nabucodonosor do que Belsazar. E Belsazar também. Versículo 13. Olha como ele se dirige a Daniel. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Olha que pergunta capciosa. Ele não lembra do título. Daniel tinha um título no reino. E a rainha mãe chega para Belsazar e fala, no versículo 11, o título dele. Ele é chefe de todos os sábios da Babilônia, desde Nabucodonosor. Desde 30 anos atrás, esse homem, ele é o chefe dos feiticeiros, ele é o chefe dos magos, ele é o chefe dos encantadores, ele é o chefe dos caldeus. Esse homem é uma autoridade aqui política. Mas quando Belsazar chega para ele e diz assim, você é um dos exilados que vieram para cá? Então, ele não lembra a posição dele no reinado. Ele lembra da condição dele de escravo. Você é um dos que chegaram aí. E eu ouvi falar que você revela, não que eu acredite, versículo 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de interpretar e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do reino. Ele faz isso, o que ele fazia com provavelmente todas as pessoas que eles estivessem aqui numa situação de apuros e ele quisesse alguma coisa. Então ele trata, eu vou lhe dar um grande vestido de púrpura, eu vou lhe dar um colar aqui e eu vou fazer você ser a pessoa mais importante aqui do reino. Um presente de grego. A gente vai ver isso aí. Um presente de grego. Ser o terceiro rei da Babilônia aqui nesse contexto foi praticamente um presente de grego. E você vê a resposta de Daniel dura e seca para esse rei. Daniel não tinha falado nada até agora. Versículo 17. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o senhor pode ficar com os seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Daniel conversava mais com Nabucodonosor. Daniel dava mais conselhos, aplicações para a vida de Nabucodonosor. Aqui Daniel está com poucas conversas. Não quero nada não. Eu só vou lhe dizer aí o que está escrito e eu quero ir embora. E o que Daniel vai falar também é um grande contraste entre Nabucodonosor e esse rei. Antes de dizer o que está escrito, Daniel tem uma mensagem muito importante de Deus para esse rei. Versículo 18. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens, comia capim com os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Essa informação é muito importante. Eu não estou lhe dizendo uma coisa nova. Eu não estou lhe dizendo uma novidade aqui.
você sabe de tudo isso que eu falei. Você sabe de tudo o que o seu antecessor passou. O que aconteceu com ele comeu, ele pegou os utensílios da casa de Deus e levou para a casa do Deus dele. Deus fez ele comer com animais. Deus tirou o coração dele e botou o coração de um animal. E tudo isso o rei sabia. Por quê? Porque o capítulo 4 é uma carta publicada de Nabucodonosor. Belsazar tinha essa informação. Você sabia de tudo isso. Não era algo desconhecido. Versículo 23. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebesse vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu a glória a Deus, em cuja mão está a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E a partir de agora temos o ápice da narrativa. A primeira coisa que nós devemos entender é que essa mão aqui é a mão de Deus. É uma mão enviada pelo próprio Deus e é a mão do próprio Deus escrevendo aqui a sentença desse rei depois do que ele fez nessa festa. É Deus dizendo, olha, e de alguma forma sobrenatural, é a sentença desse rei que desprezou o Senhor. O Deus que o Senhor zombou quando fez isso com os utensílios do templo para servir os seus amigos na sua festinha particular e meretrizes. Ele escreveu isso aqui. Eis o significado. Eis o que ele escreveu primeiro e depois o significado. Versículo 25. E o que está escrito é isto. Mené, Mené, Tekel, Parzim. São três palavras, né? Três, se nós formos considerar aqui, que a primeira é repetida. São três palavras aqui muito importantes. Elas são entendidas de duas maneiras. Quando as pessoas vão interpretá-las, elas são entendidas aqui basicamente de duas maneiras. Esse texto, ele está escrito em aramaico. Essa mão, né? Deus escreveu essas três palavras em aramaico. E tanto na língua hebraica como na língua aramaica, as palavras tinham consoantes na sua escrita e na fala, no pronunciamento, elas tinham vogais. Mas a vogal, ela não é diretamente um objeto da escrita hebraica, e sim de como é falado. E na sua vocação, digamos assim, essas palavras elas têm uma ligeira diferença quando elas são traduzidas por uns estudiosos e por outros estudiosos. Então, são palavras que, sendo ditas, elas podem variar no seu significado, na vocalização. Então, são duas possibilidades, né? Se você for olhar na perspectiva de que essas palavras são substantivos, e se você for olhar na perspectiva de que essas palavras são verbos. É basicamente isso. Se essas palavras elas tiverem uma conotação mais substantiva, então mené significa um peso de medida, uma mina. É um peso de medida. Que não seria uma ação, seria um peso de medida. Seria uma ação se fosse um verbo. Então, uma mina equivale hoje em dia a 500 gramas. Aí quando a gente for para agora tekel, que também se pronuncia no aramaico shekel, é basicamente a 60ª parte de uma mina. Então seria, uma mina é 500 gramas, shekel é 10 gramas. E parzim, num vocativo de substantivo, é basicamente a metade de algo. 500 gramas, 10 gramas e a metade, a divisão de algo. Então, na vocação substantiva, mené, uma mina, tekel ou shekel, parzim, ou muitas vezes era chamado de peres também, pronunciado por peres, a metade de alguma coisa. Segunda possibilidade,
Essas palavras aqui seriam verbos. E aí, se são verbos, são traduzidos da seguinte forma. São 3 divisões de ações. Mene significa contar, tekel significa pesar e parzim significa dividir. Contar, pesar e dividir. Ou 3 unidades de medida, ou 3 verbos, contar, pesar e dividir. Seja como for, o que mais é relevante para a gente é como Daniel interpreta essas palavras. Né? Então, é isso que ele está dizendo. Né? E basicamente o que Daniel está dizendo é que essas palavras eram nada mais, nada menos que Deus invadindo a festa de Belsazar para dizer o seguinte: olha, eu fiz uma balança no seu reino e eu acabei de fechar a conta. Já deu. O seu reino já deu. Eu estou encerrando o seu reinado. É o que ele diz aqui na interpretação, versículos 26 e 27. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reinado foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Ou seja, o seu reinado vai acabar. Chegou, já deu. A vida dele foi pesada. Sua vida foi pesada. E você está devendo a Deus. Você está devendo a Deus. E por causa disso, tudo lhe será tirado. E será dividido. Será entregue nas mãos dos medos e dos persas. Alguns estudiosos associam essa palavra parzim, que é divisão, a forma como até os persas administravam o seu reinado. Eles tinham seus delegados, então eles literalmente dividiam aquilo que eles conquistavam para ficar mais fácil de administrar. Então, seu reino literalmente seria tomado e dividido. Vai ser entregue agora completamente aos medos e aos persas. É como se Deus estivesse dizendo, literalmente, vamos fechar a conta do seu reinado. Eu medi, eu fechei a conta, eu medi, eu pesei, você está me devendo. Eu vou entregá-los aos persas. Você chegou na cota da abominação, digamos assim. Você bateu a cota da profanação contra o meu nome. É isso que essas palavras querem dizer. E o que é que Belsazar faz com essa informação? É difícil nós sabermos, porque o versículo 29 vai dizer que imediatamente ele vai lá honrar Daniel. Assim como Nabucodonosor fazia antes da sua conversão, ele honrava o mensageiro e não o autor da mensagem. Versículo 29. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que lhe proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. E agora nós vamos ver um presente de grego. Por quê? Porque no mesmo dia a Babilônia vai ser invadida. No mesmo dia. Daniel não fica nem 24 horas como o terceiro rei da Babilônia. Versículo 30. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Então, isso aqui, meus irmãos, não é apenas o cumprimento dessa profecia de Deus, mas também do sonho de Daniel, quando ele fala lá a Nabucodonosor, porque agora a cabeça tinha acabado de ser destruída pelo peito de prata. É isso que são os reinos aqui no capítulo 2 de Daniel. Então aqui, irmãos, é como se a Babilônia fosse a nova Babel. E do mesmo jeito que Babel caiu, a Babilônia também vai cair. Lembram como a torre de Babel se desfaz? Com discursos incompreendidos, com falta de comunicação, linguagem que não dava para traduzir. E aqui, do mesmo jeito, Deus fala de uma forma que ninguém consegue entender. E quando Deus fala de uma forma que o homem não entende, isso é sinal do juízo de Deus. Isso não é sinal
de Deus abençoando aquele povo, é sinal do juízo dele. Por isso o problema lá de 1 Coríntios, olha, vocês estão pegando algo que é sinal do juízo de Deus e colocando no local que era para ter a maior clareza possível, que é o culto. Isso aconteceu lá em Babel. Isso aconteceu lá com os assírios. Isso aconteceu aqui, quando a Babilônia caiu. É um sinal do juízo de Deus. Pois bem, diante disso, irmãos, eu tenho 3 rápidas aplicações. Primeiro, esse relato nos mostra que as riquezas desse mundo, comparado às riquezas celestiais, elas não são nada. E como facilmente nós podemos nos apegar aos tesouros desse mundo. Mas os tesouros desse mundo, eles não passam de bijuterias. Eles não são de verdade. Quantas vezes Provérbios nos repete isso? O verdadeiro tesouro é a sabedoria de Deus, é a sabedoria do alto. Mas como nós nos contentamos com essas bijuterias? Como nós ficamos fascinados com pessoas, com discursos de salvação, de solução? Agora nas eleições nós vamos ver muito isso. Fulano é a salvação do Brasil. Se fulano for reeleito, se fulano voltar, isso aí vai ser o ápice. Como nós nos apegamos a discursos políticos, como se fosse a solução final do nosso país. Como nós nos apegamos aos nossos bens. Parece até que os nossos bens jamais vão acabar. Parece até que a gente vai levá-los para a eternidade. Da forma como nós nos apegamos, nós cuidamos deles. Tanto na festa de Belsazar, como na estátua de Nabucodonosor, perceba que tudo é festa, tudo tem música, tudo tem orquestra, tudo é feito para nos convidar para participarmos de um banquete, como tem no capítulo 1, para nós dividirmos e nós nos corrompermos. Mas sabemos que tudo isso não passa de uma grande enganação. Fortuna, poder, parecem coisas relativamente pesadas quando a gente vai medir na balança do mundo. Na balança do mundo isso é relevante, isso é precioso, mas na balança de Deus, nada disso tem peso, nada disso tem relevância. A única coisa que sana a nossa situação na balança de Deus é uma coisa chamada de justiça perfeita. Somente assim a gente consegue pagar a Deus. E Deus sabe que nós nunca vamos poder, pelas nossas forças, pagar a Ele. Então Ele mesmo providencia o peso ideal para essa balança. Ele é o justo juiz, mas Ele é um Deus rico em misericórdia. Segundo, Deus é muito longânimo. Deus é muito paciente, mas nunca confunda a longanimidade de Deus com indiferença. Deus é paciente, mas Ele jamais é indiferente. Deus não ignora nenhum pecado. Na nossa perspectiva limitada, Ele pode estar demorando. Ele pode estar sendo, na minha opinião, que é cheia de pecado também, Ele pode estar sendo longo demais. Olha, tanta injustiça e parece que Deus está demorando. Não, Ele não está demorando porque é tudo no tempo dEle, na hora dEle, e Ele é perfeito para executar os seus eternos decretos. E Ele não está indiferente, de forma nenhuma. Ele não está colocando o pecado debaixo do tapete. Ele nunca vai deixar um pecado passar batido. Se você não pagar pelos seus pecados, se você não paga pelos seus pecados, é porque alguém morreu por você. É porque alguém já pagou por cada um deles. E aos que Cristo não pagou, irão pagar. Deus não é indiferente. Na mesma Bíblia, nós temos o Senhor que é longânimo e compassivo, mas também temos o Senhor que Ele é o justo juiz, que não ignora o pecado. Daniel chega para o rei e diz assim: você sabia de tudo isso?
Você sabia de tudo o que o seu pai passou, de como ele humilhou o seu coração. Você sabia de tudo. Ele foi comer capim com os bois. E depois ele foi resgatado. Você sabia e fez algo pior do que ele fez. Você não se humilhou. Você levou os utensílios do templo para uma festa profana. E essa advertência, irmãos, é uma advertência também para nós. O conhecimento que nós adquirimos. É uma bênção nós recebermos uma palavra profunda. É uma bênção. Eu assisti uma EBD, eu vi uma pregação e eu saí do culto aí e dizer, poxa, eu fui alimentado. Que bênção. É muito bom. Assim também como é muito chato você ir para um culto e você vê uma mensagem completamente rasa, que não teve nenhuma preparação ali, você vê nitidamente que não teve. Mas você vê também que bênção, poxa, eu estou aqui e que mensagem profunda, falou ao meu coração. Isso é bênção, mas ao mesmo tempo nos é tirado qualquer desculpa, qualquer justificativa de ignorância. De ignorância. Nós sabemos porque nós estamos pecando e cada vez mais nós estamos sabendo. E assim como Belsazar conhecia o contexto de cada utensílio daqueles materiais que ele profanou, e mesmo assim ele o fez, e por muito menos Nabucodonosor foi lá comer animais. Nós conhecemos as coisas que levantam a ira de Deus. Conhecimento é também responsabilidade. E precisamos ter responsabilidade, porque a nós será cobrado. E por último, irmãos, precisamos entender mais uma vez qual é a finalidade de Daniel escrever esse livro. Ele estava escrevendo esse livro para os judeus exilados. E depois de todos esses eventos aqui, ele escrever esse livro, o cativeiro estava chegando ao fim. Então também era uma mensagem para aqueles homens, olha, fiquem firmes. Do mesmo jeito que Deus disse que a disciplina, que era o cativeiro, que era o exílio, iria começar, agora também vai terminar. Daniel está escrevendo aqui para mostrar aos judeus que vale a pena servir a Deus em toda e em qualquer circunstância. Cada capítulo de Daniel tem um objetivo. Vamos recapitular aqui. Capítulo 1 informar aos judeus, olha, que foi Deus que levou eles para lá. Foi Deus que levou. Foi o seu plano. Ele não profetizou por vários profetas. Ele não disse. Aconteceu. Segundo, qual é o objetivo? Deus é o único rei permanente. Todos os outros reinos, eles podem ser muito poderosos, eles podem ser, você pode olhar para eles e aparentemente ver a glória deles e dizer, poxa, talvez seja muito maior, mas não. Quantos reinos aqui passaram? Quantos imperadores? Eu estou falando de Nabucodonosor, Belsazar, só os que são citados, tirando os que eu ainda cito aqui, mas não estão no livro. Dario, Ciro. Tivemos outros, vários outros. E os que são citados aqui, todos eles morreram. Todos eles pereceram, todos eles caíram. A Babilônia, ela não existe mais. Roma, a Pérsia, a Grécia, a Fenícia, mas o reino de Deus, ele permanece até hoje. Capítulo 3, a fornalha de fogo ardente. Deus está presente na tribulação. Na tribulação vocês podem clamar. Na tribulação tem um quarto homem com vocês. Ele está no meio do fogo. Ele está na situação mais desconfortável que existe, no meio do fogo. Capítulo 4, Deus é infinito em misericórdia. Se ele usou de misericórdia para com Nabucodonosor, por que ele vai esquecer de vocês? Calma, esperem no Senhor. É Daniel o tempo inteiro dizendo, olha, vale a pena se manter fiel, porque essa disciplina vai acabar. Mas agora no capítulo 5, o que é que Daniel quer nos dizer? O que é que ele quer nos ensinar? Debaixo desse governo tão opressor e dessa atitude absurda vindo do rei pagão, o foco de Daniel no capítulo 5 é o zelo pelo nome de Deus. Ele está dizendo, olha, podem zombar,
mas no tempo que Deus determinou, ele vai revelar a sua glória. E ele vai usar a sua glória contra todos os seus inimigos. Esse é o foco aqui. E ele está já nos direcionando para o que vão ser revelações apocalípticas a partir do capítulo 7. Ele quer nos dizer, olha, Deus ama o seu nome. E Deus tem zelo pelo seu nome. Como a nossa cultura, irmãos, ela é uma cultura depravada, como o nosso país é corrupto, nós sabemos disso. Uma das coisas que nos chateiam é a impunidade. A gente está vendo os zombadores com mais saúde até, com mais prosperidade, aparentemente financeiras, embora Provérbios está nos dizendo toda quarta-feira que essa felicidade aí é só aparência, mas mesmo assim saudáveis, mesmo assim prósperos financeiramente. Quão grande é a impunidade! Eles zombam de Deus e parece que eles amanhecem com mais saúde. Estamos mais do que acostumados em vermos os zombadores escapando, os zombadores impunes. A gente olha para o céu, como Abacuque fez em seu momento de fraqueza, e ele diz, olha, só há litígios, há violência. Só em 3 capítulos de Abacuque a gente vê mais de 12 vezes a palavra violência. Porque existia muita violência. Onde está Deus? Por que ele aparentemente não está fazendo nada? Para uns isso pode ser até um incentivo. Olha, Deus não faz nada. Então eu vou fazer mesmo. Mas o que esse capítulo nos mostra, irmãos, é exatamente o contrário. Ele está dizendo, jamais pense que Deus não está preocupado com a sua honra. A questão é, Deus também é longânimo. Deus também é paciente. Mas é apenas uma questão de tempo, Daniel nos diz. E nós? Nós estamos vivendo hoje no tempo da paciência de Deus. Mais uma vez. E assim como nessa festa, vai chegar uma hora que a mão de Deus vai ser vista mais uma vez, mandando fechar a conta. Já deu tanta impunidade, já deu tanta corrupção. Irmãos, o mundo, ele já ficou várias vezes derramado no caos e Deus fez exatamente isso. Deus passou a régua e fechou a conta. Ele diz, faz uma arca, bota os animais, a tua família, que eu vou acabar com tudo. Deus já fez isso em Noé. Mas não apenas no dilúvio. Olha que tremendo, irmãos. Abra comigo, por favor, em Esdras. Esdras, um livro histórico que fala exatamente do fim do cativeiro. Reinado de Ciro aqui em Esdras. Abra, por favor, Esdras capítulo 1. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 7 do capítulo 1. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa dos seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou seus utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de pratas de menor qualidade e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Tudo foi levado de volta. Como é que Daniel 1 começa? Nabucodonosor levando tudo isso para o templo do seu Deus. Capítulo 5, pegando isso, bacia, copo, faca, usando em festa profana para meretrizes. E os amigos de Belsazar. Esdras 1
nos mostra tudo isso voltando para Israel. Não sobrou uma bacia de prata na Pérsia. Ciro mandou voltar cada utensílio e Esdras é minucioso. Todos eles voltaram. Todos eles voltaram. A gente sabe que o povo ainda peca, porque o povo demora em terminar o templo, o segundo templo, que será conhecido como Templo de Herodes. Então esses utensílios não vão ser usados para a glória de Deus logo de cara. Isso só vai acontecer depois de 14 anos. A gente vê isso lá no livro de Ageu. E como esse povo demora, e mais uma vez Deus tem que ser longânime, tem que ser paciente com o povo que só quer desobedecê-lo, mas mesmo assim, cada um dos elementos voltam. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele cumpre o que promete. E os seus decretos, eles não podem ser frustrados. Ele é fiel, é o que esses livros nos mostram, e nós podemos ser fiéis a Ele. Deus ama o seu nome. Ele vindicará a sua glória diante de todos os seus inimigos. Lembre de mais um episódio. Lembre de Nadab e Abiú. Depois de fulminá-los, deixando-os mortos ali, depois, em Levítico 10, ele vai chegar para Moisés e para Arão, e a primeira coisa que ele diz é: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam diante de mim. O fogo que desceu sobre eles foi: isso basta. Agora eu vou vindicar, eu vou zelar pelo meu nome. Isso aqui é santo, isso aqui é sagrado. Isso aqui fere diretamente o meu caráter. E eu mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam diante de mim. O Senhor precisa fazer isso, porque Ele é um Deus zeloso. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque Tua palavra é viva, a Tua palavra é atual em nossas vidas. Te agradecemos e que nós possamos olhar para essas verdades, embora profundas, essas verdades que falam aos nossos corações, e nós podemos ter zelo pelo Senhor. Que nós possamos agir com responsabilidade diante de tamanha verdade, diante daquilo que estamos recebendo do Senhor. Nos dá maturidade, nos dá discernimento cada vez mais de usar essas verdades para a Tua glória, para zelar pelo Teu nome, nas coisas que falamos, nas atitudes que nós temos. Nos abençoa, Senhor, para que nós possamos nos achegar perante Ti, da forma correta, da forma como o Senhor prescreve na Tua palavra. Nos abençoa também ao longo da semana, nos prepara para mais uma semana, nos dá saúde, que nós possamos amparar as pessoas que precisam de nós, que nós possamos prover para a nossa casa, que as mulheres sejam auxiliadoras, que sustentem ali aquele lar e aconselhem os seus maridos. Nos abençoa como família, famílias da aliança. Fortalece a Tua igreja na palavra e nos dá responsabilidade para cumpri-la. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor de pé agora, em resposta à palavra de Deus. O Salmo 119, versículos 9 a 16.